Olá a todos, muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu irei ler 2 Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, e depois eu irei fazer alguns comentários. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão o caminho vergonhoso desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres o explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tardará. Bom, aqui o apóstolo Pedro ele está falando sobre os falsos mestres. E no começo da tua carta, aqui ele já nos revela que isso não é uma novidade. O que acontece hoje, o que estamos assistindo hoje, todo esse falso ensinamento, essas falsas doutrinas, esses falsos pregadores, ele nos diz que, como no passado surgiram falsos profetas, hoje no nosso meio surgiriam falsos pregadores, falsos pastores. Então aqui no começo ele fala que isso não é novidade, isso sempre existiu e até o último dia da raça humana, quando Jesus Cristo vier e julgar a todos, eles existirão. E ele continua: este introduzirão secretamente heresias destruidoras. Secretamente, aqui ele fala que muitas campanhas, muitos ensinamentos voltado para a arrecadação de dinheiro, isso seria introduzido de uma forma sutil. Infelizmente, as pessoas, elas não questionam o surgimento dessas pregações que são inseridas, campanhas, correntes. Elas não buscam na Bíblia fundamento para esses argumentos que esses falsos líderes, assim como o apóstolo Pedro advertiu, iriam introduzir essas heresias. Muitos seguirão o caminho vergonhoso desses homens, por causa deles será difamado o caminho da verdade. Muitos seguirão o exemplo desses falsos profetas. Pessoal, o que mais atrai hoje pessoas para instituições religiosas, o maior motivo está relacionado à vida financeira. E é exatamente esse argumento que esses falsos pregadores, que esses homens cheios de ganância usam para atraírem essas pessoas. E essas pessoas que procuram esses lugares, que procuram essas instituições, elas estão nada mais, nada menos admirando esses homens. Então, por admirarem essas pessoas procuram esses falsos profetas. É uma questão de admiração, é uma questão de achar bonito o que eles ensinam. É uma questão de querer aquela glória que é pregada nos púlpitos dessas instituições. Quem quer passar dificuldade? Quem quer passar momentos difíceis na vida financeira, enfrentar uma situação difícil? Ninguém quer. Ninguém tem paciência para
enfrentar um tipo de situação dessa. Então, essas pessoas, elas acabam se corrompendo, se corrompem, se vendem por falsas promessas introduzidas secretamente nessas doutrinas. E qual o argumento que eles usam? Porque não existe argumento no Novo Testamento para a teologia da prosperidade. Não existe argumento para aquilo que eles ensinam. Então, o que eles irão ensinar? Qual argumento eles irão usar? Eles irão usar o argumento de que os patriarcas eram ricos. E porque esses patriarcas, como Jacó, como Abraão, como Davi, como Salomão e outros patriarcas que a Bíblia ensina, que segundo eles foram prósperos, mas não é bem assim também, porque eles distorcem também o Antigo Testamento. Então, o pretexto que eles usam são de que se esses patriarcas foram ricos, o povo de Deus não pode viver na miséria. Então eles trabalham, eles lapidam a ganância, o egoísmo que existe dentro de cada pessoa, a cobiça, e eles conseguem trabalhar muito bem, inserir muito bem essas falsas doutrinas e conseguem fisgar essas pessoas para suas instituições através de propagandas publicitárias na televisão, através de panfletos, através, enfim, de inúmeros artifícios que eles usam para convidar, para atrair essas pessoas, testemunho de prosperidade, para que essas pessoas então adentrem nas suas instituições e comecem a praticar as mesmas heresias que esses homens praticam. E aqui, seguindo no versículo 2, ele diz: muitos seguirão o caminho vergonhoso desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Por causa deles será difamado o caminho da verdade. Quem nunca ouviu falar? Eu não frequento nenhuma instituição religiosa porque esses pastores só sabem pedir dinheiro. Quem nunca ouviu isso? De repente, você, de uma forma ingênua, até de repente convidou alguém para ir até uma instituição que de repente você frequenta, e essa pessoa, como resposta, pode até ter dito isso para você: eu não vou em religião nenhuma porque pastor é tudo igual, igreja só tem bandido. Eles difamam o caminho da verdade. Pessoal, isso é uma realidade. O que o apóstolo Paulo disse há quase 2000 anos atrás vem se repetindo, se repetindo, e isso se encaixa muito bem nos nossos dias de hoje. Só não enxerga isso, só não quer ver isso quem quer viver de acordo com o padrão desses falsos profetas. Muitos seguirão o caminho vergonhoso desses homens. Só não enxerga isso quem deseja e quer viver no caminho vergonhoso desses homens. Será difamado o caminho da verdade. Infelizmente, hoje, as instituições religiosas, na sua minoria, que são sérias, que anunciam o verdadeiro evangelho, vem sofrendo perseguições. Pessoas estão sendo difamadas por causa de outras pessoas. Porque por causa de um bandido, por causa de um falso pregador, por causa de um falso profeta, outros também são rotulados. Isso é um fato. Só não enxerga as pessoas que querem seguir os mesmos caminhos vergonhosos. No versículo 3, continuando aqui para encerrar a mensagem: em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Pessoal, campanha é invenção de homem, corrente é invenção de homem, simpatia é invenção de homem, fogueira santa,
Tudo isso é invenção. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Tudo aquilo que eles ensinam fora do Evangelho, fora da doutrina dos apóstolos, é invenção. Eles inventaram por causa da sua ganância, por causa da sua cobiça, por intenções vergonhosas de ganhar dinheiro, de arrecadar, com o falso pretexto de usarem esse dinheiro arrecadado para a manutenção das suas instituições, para o crescimento, para a expansão da pregação desse falso evangelho que é anunciado por eles. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Então, muita coisa que você está ouvindo hoje dentro de uma instituição que segue essas características não passa de invenção. Mas aqui o desfecho, o apóstolo Pedro é muito claro. E isso eles não enxergam, porque estão cegos pela tua ganância. Olha o que ele fala aqui. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tardará. Infelizmente, pessoal, quem insiste em trilhar por esse caminho, quem insiste em seguir esse caminho, a sua destruição está pairando sobre você e o seu juízo não tardará. Então, de repente, se você é uma pessoa que cede aos encantos, às cobiças, aos desejos, tudo aquilo de bom, entre aspas, que a teologia da prosperidade propõe para você, abra os seus olhos. Evangelho não é para ganhar dinheiro. Evangelho é para a salvação, é a boa notícia do reino de Deus. Evangelho é vida eterna. Evangelho não é campanha. Evangelho não é corrente. Evangelho não é teologia da prosperidade. Isso é falso evangelho. Isso é enganoso. E esses falsos profetas, gananciosos, egoístas, avarentos, que se orgulham das coisas desse mundo, que querem se fadigar, que querem encher a barriga com o bom e do melhor, esses homens estão indo para o inferno e estão arrastando multidões. E no desfecho aqui dessa carta, ele vai usar o exemplo dos anjos que foram condenados, da cidade de Sodoma e Gomorra, dos judeus que rejeitaram a fé. Essas pessoas não foram poupadas do castigo da destruição. Eles não foram poupados. Então o apóstolo Paulo nos dá um alerta. Se essas pessoas, se os anjos, se os judeus que rejeitaram, se a cidade de Sodoma e Gomorra que foi consumida, se essas pessoas não foram poupadas, quem dirá nós, amigos? Se não vigiarmos, se não ficarmos atentos, se não examinarmos as Escrituras e ver qual é a verdadeira, perfeita e agradável vontade do nosso Deus para a nossa vida. Eu quero deixar aqui essa reflexão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.